Fala galera, beleza? Então essa dica aqui é como você consegue abrir sarrafos caibro quadrado exatamente no meio, no ângulo de 45, certo? Então já fica aí muita atenção na questão de trabalhar com serra, principalmente num processo que nem esse daqui, que não é tão simples assim. Então sempre muito cuidado nessa questão, tá? Então, se fosse, por exemplo, para mim abrir uma madeira com grau, simplesmente em um dos cantos, não teria problema nenhum. Por ainda mais que fosse uma madeira larga, e daí eu queria deixar aqui o canto em 45, só afastaria a guia, passaria normalmente, certo? O problema é na questão quando você quer abrir já o sarrafo que está quadrado. Por exemplo, que nesse daqui antes ele estava quadrado, certo? E eu abri ele no meio. O problema disso é o seguinte, é que você precisa de uma guia de referência para fazer esse corte, certo? Para fazer o mais certo, o mais próximo do perfeito, do corte perfeito no meio. Então, nessa condição, você teria o seguinte, supondo que o seu sarrafo fosse 4 centímetros, 4 por 4, e você quisesse abrir ele exatamente no meio, a elevação do bico da serra nesta inclinação de 45, que a grande maioria da serra de bancada já tem, ela deveria ter altura de 4 e mais um pouquinho, 4.1, 4.2 que seja, certo? E para você utilizar a guia como referência, seu apoio, para o corte sair perfeito, sem variação, ele precisaria também estar afastado 4 centímetros do disco. Só que o que acontece? Se eu encostar a guia aqui até o ponto de 4 centímetros, ela vai pegar no disco. Então não tem como fazer isso com essa guia alta. O que você pode fazer é o seguinte, regula a serra na distância mínima máxima possível. Acho que deu para entender, porque 4 seria o mínimo que você precisa e o máximo mínimo seria 4.2. Ok? Para cortar de uma vez só, 4.2. Então, desta maneira, estando com 4.2, a princípio, a sua guia aqui, como tem uma referência, você precisaria regular ela com 4. Com 4 pegaria no disco. Então, você vai ganhar uma diferença extra utilizando um apoio, um calcinho, por exemplo. Você vai pegar uma madeirinha bem... que esteja bem uniforme na questão da espessura, como é este caso, e que também não pode ser muito alta. Na hora que ela estiver aqui, ela não pode ser da altura do disco também. Ela tem que ficar abaixo do disco. Até porque se você olhar de cima, aqui ó, o disco, se fosse alto, o disco entraria nessa madeira também. Certo? Então a regulagem perfeita, que a princípio você precisaria que fosse 4, você vai somar com a diferença disso daqui, ó. Então, 4 com mais 1,5 quer dizer 5,5. Eu vou posicionar a minha guia na linha de corte de 5,5. E com isso, eu consigo passar esse sarrafo que eu vou abrir agora para mostrar para vocês. Eu consigo passar ele e dividir ele totalmente, certo? Sem risco da serra pegar na guia. E de uma maneira que a guia me auxilie para ficar um corte perfeito. Sempre lembrando, novamente, vai mexer com serra, muito cuidado mesmo. E sempre que possível, utilize auxílios para empurrar madeira, para passar. Evite de mexer com a mão próximo da serra, ok? Isso já é uma maneira de evitar acidentes. Então, utilize uma madeirinha para empurrar, uma outra para manter ela pressionada no local, certo? Então, vamos lá.
até manter ela no lugar aqui, ó. E como vocês podem ver, para ela dividir totalmente, a pontinha da serra tem que estar passando da altura da madeira aqui, certo? Então, dessa maneira, ó, você consegue dividir ela perfeitamente em 45 graus, ó. Certo? Então essa é uma maneira de fazer isso. Talvez tenha outras. Até tenha outra maneira, se por exemplo você tivesse uma tábua inteira com 4 por, digamos, 15, um caibro grosso. Então você abriria um lado, cairia um primeiro pedaço, viraria e abriria o outro. Mas nesse procedimento você sempre teria que ficar movimentando a sua guia, certo? Tirou um pedaço, movimenta a guia, tirou outro pedaço, movimenta a guia. E dessa maneira que eu mostrei aqui, você consegue fazer isso sem problema. Claro que no meu caso, da minha serra, essa guia é de alumínio, certo? Se você tiver uma serra que tem uma guia de madeira e não tenha problema da serra cortar, também. Aí sem problema você consegue fazer o procedimento. Aqui a minha questão é que eu não vou cortar a guia de alumínio com a serra só para fazer um corte de 45. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?